Salmo de Davi. Salmo 13. Leiamos, meus irmãos, alternadamente o texto sagrado. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Louvado seja Deus. A igreja pode sentar. Meus amados irmãos, a gente vai à presença de Deus em oração. Antes, porém, gostaria de agradecer à igreja pelas orações em favor da irmã Josilete. Ela está bem, continua internada. Acho que toda a igreja tomou conhecimento, a igreja sabe que na quarta-feira ela teve sintomas de um infarto e foi levada por mim ao hospital e de imediato a médica disse que ela teria que ser internada com urgência. Está fazendo uma bateria de exames, provavelmente ela sairá amanhã ou depois, mas muito tranquila, sem nenhum receio, sem medo nenhum. E até eu perguntei para ela o seguinte: ficou com medo, irmã? Ela me disse: de jeito nenhum. É uma mulher crente. Louvado seja Deus. A morte não amedronta a uma pessoa que está segura em Jesus. Louvado seja Deus. Enquanto estamos aqui na terra, estamos sujeitos. Estamos sujeitos a problemas de enfermidades. A gente está bem, de repente não está mais bem. E de repente a gente é levado à presença de Deus. Aprove a Deus preservar a vida da irmã Josilete. E hoje de manhã eu estava orando e agradecendo a Deus. E eu dizia: Senhor, de repente a gente vai ficar bem velhinhos, juntos. É certo que um dos dois vai primeiro. Não sei quem. Ou então Jesus voltará e subiremos para estarmos com o Senhor para todo o sempre. Aleluia, glória a Deus. Jesus está voltando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E Deus seja louvado. E agradeço muito à igreja pelas orações, apresentando a vida da irmã Josilete a Deus. Depois de meu dia eu estarei com ela, estarei dormindo lá no hospital mais uma vez. De ontem para hoje dormiu o Júnior, de sexta para sábado, por conta do matinal, dormiu o André. Portanto, ela está bem cuidada. Hoje de manhã a Sara está com ela, cuidando dela lá no hospital. Vamos orar. Curve a sua cabeça, feche os olhos e vamos à presença do Senhor. Amado Deus, pelos méritos de Jesus,
nosso Senhor e Salvador. Chegamos à presença do Eterno, com temor e tremor no nosso coração. E quero, Senhor, te agradecer pela manhã de hoje, pela tua presença, pelo mover do teu Espírito Santo, pela alegria de te servir, Senhor, pela alegria de ouvir a tua voz através da palavra, pela alegria de agradecer por tantos e tantos e tantos e tantos benefícios do Senhor. São tantos que nem podemos enumerá-los. São tantos os benefícios do Senhor para conosco. E quero, ó Deus, suplicar ao Senhor a assistência do Santo Espírito, a fim de que a palavra seja ministrada segundo a vontade soberana do Senhor. Também, Senhor, te agradecemos pelo Dia Nacional do Jovem Presbiteriano. Bendito seja o teu nome, pela vida de jovens comprometidos com o Senhor, jovens convertidos, jovens que vivem a beleza do Evangelho de Jesus. Assim, ó Deus, eu oro e agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém. Continue com a sua Bíblia aberta no Salmo 13. Aproveito também para parabenizar os nossos jovens. Hoje é o Dia Nacional do Jovem Presbiteriano, terceiro domingo do mês de maio. Continue com a sua Bíblia aberta, meu querido irmão, minha querida irmã, neste Salmo de número 13. Meus irmãos, é bem possível que Davi escreveu este Salmo 13 durante seu exílio, período da brutal perseguição movida pelo rei Saul. A perseguição já se arrastava por 9 anos. E essa perseguição era tão brutal que Davi um dia disse a Jonatas, filho de Saul. Davi disse: apenas há um passo entre mim e a morte. Porque Saul não apenas o perseguia, Saul estava querendo derramar o sangue de Davi. No livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, em um momento em que Davi preserva a vida de Saul, ele não ousava levantar a sua mão contra o ungido do Senhor. Davi faz 3 perguntas a Saul, no capítulo 26 do primeiro livro de Samuel. Primeira pergunta: por que persegue o meu senhor assim, seu servo? E Davi se coloca na posição de súdito do rei Saul. Por que o rei persegue assim seu servo? E ele faz a segunda pergunta: pois, que fiz eu? Qual é o meu crime? É verdade que Davi em nenhum momento se levantou contra Saul. Muito pelo contrário.
ajudou na luta contra Golias. Nos momentos complicados na vida de Saul, Davi chegava com a sua harpa, louvando a Deus e acalmando o coração do rei Saul. O que fiz eu? Qual é o meu crime? Qual é a acusação? E ele faz a terceira pergunta: e que maldade se acha nas minhas mãos? Qual é a maldade que há nas minhas mãos, na minha vida? Qual foi a maldade que fiz contra ti, ó rei Saul? Mais adiante, no capítulo 26, aqui é o capítulo 20, aliás, 26, verso 18. Mais adiante, Davi usa duas metáforas para descrever o seu sentimento em relação a essa tresloucada perseguição. Primeira, e ele diz assim, Davi: saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, de algo insignificante. E depois ele diz, como quem persegue uma perdiz nos montes, uma pequena ave. Meus amados irmãos, de repente surge uma pergunta: por que Saul se levantou para perseguir e tentar matar Davi? A Bíblia responde. A Bíblia nos mostra. Davi começou a ser perseguido pelo rei Saul por conta de uma música. Sim, uma música. Somente uma música que as mulheres cantavam quando Davi voltava da guerra ou quando Davi voltava da luta contra os filisteus. Lá no capítulo 18, do verso 7 ao verso 9, se você quiser abrir a sua Bíblia, está escrito: as mulheres cantando, esperando a chegada das tropas, esperando a chegada do rei Saul e esperando a chegada de Davi. E as mulheres cantavam: Saul feriu os seus milhares. E continua a letra da música: porém Davi os seus 10 milhares. Uma musiquinha simples, sem ofensa nenhuma. Porém Saul ficou indignado. A palavra diz no verso 8: Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo. Ciúme, uma bobagem, uma música cantada pelas mulheres. E diz o verso 9: daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos. Começa a perseguição por conta de uma música, por uma bobagem, uma perseguição brutal. Um desejo enorme havia no coração de Saul para liquidar a Davi, acabar com a vida de Davi. Ele tinha gosto de sangue na boca.
Ele não via Davi agora com bons olhos por conta de uma musiquinha cantada pelas mulheres que esperavam o regresso das tropas. Meus amados, pela graça de Deus, e aí é o nosso tema, Davi transformou suas aflições em cânticos. Ele saiu da desolação para o deleite. E esses cânticos nos encorajam em nossas aflições e angústias. É quando a gente olha para o Salmo 13, olha para a vida de Davi, para o exemplo da vida de Davi, que a gente também aprende a enfrentar as aflições da vida com coragem, de cabeça erguida, completamente erguida, esperando tão somente na graça do Eterno. Bendito seja o Senhor. O Salmo mostra, meus amados, claramente que Davi saiu desse momento de aflição, de desolação para o deleite. Deleite em Deus, deleite na graça, deleite na misericórdia, deleite na bondade, deleite na benignidade, deleite na longanimidade de Deus. Da aflição para a alegria, da desolação para o deleite. Outro detalhe que caracteriza o Salmo 13 é uma pergunta interessante. É Davi chegando diante do Senhor dizendo: até quando? Até quando, Senhor? E Davi repete a mesma pergunta a Deus 4 vezes. 4 vezes. Olhe para o texto, meu irmão. Na primeira pergunta, Davi questiona o eventual esquecimento divino, o eventual esquecimento de Deus. Até quando, Senhor? Não é uma pergunta que nós fazemos também? Diante da desolação, diante da aflição, diante da angústia, diante do sofrimento, diante da enfermidade longa. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Será que o Senhor não está vendo a minha aflição, a minha dor, como eu estou sendo perseguido como uma perdiz? E de repente, nesta ocasião, Davi estava passando também por um momento de enfermidade. Somente aflição, somente angústia. E ele pergunta: até quando, Senhor? Na segunda pergunta, Davi indaga a Deus sobre a sua rejeição. Davi começa a orar dizendo: o Senhor está me rejeitando. E Davi indaga ao Senhor, o Senhor que estava ocultando o seu rosto do seu servo Davi. Olhe para o verso 1, meu irmão. Verso 1, a parte B. Anteriormente lemos o verso 1, a parte A. E Davi vai diante de Deus com toda sinceridade e rasga a sua alma diante do Senhor, dizendo: até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando o Senhor vai se esconder de mim? Eu estou orando, eu estou pedindo, eu estou clamando,
Eu estou apelando para a tua bondade, para a tua misericórdia, porém o Senhor está se escondendo de mim. Até quando ocultarás de mim o rosto? Na terceira pergunta, meus irmãos, Davi pergunta a Deus pelo tempo que permanecerá inseguro e triste. Olhe para o verso 2. Verso 2. Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma? Há uma guerra dentro de mim, com tristeza no coração cada dia. Há profunda tristeza na minha alma cada dia. Perseguido, enfermiço. Até quando o Senhor vai permitir que a tristeza continue devorando a minha alma? Até quando? Até quando o Senhor vai permitir que o meu coração fique triste cada dia? Na quarta pergunta, o salmista quer saber se a ameaça do seu inimigo irá continuar. Ele pergunta a Deus, no verso 13, parte B do versículo, verso 2, parte B. Até quando o Senhor vai permitir que o meu inimigo se erga contra mim? Até quando eu vou suportar a perseguição de Saul? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Aquele que se tornou gratuitamente inimigo de Davi. Até quando, Senhor? Até quando? Até quando, Senhor? Você pode perguntar a Deus, indagar a Deus. Vai continuar a minha luta? Até quando os meus inimigos vão continuar me perseguindo e zombando de mim? Até quando? Até quando o Senhor vai ocultar de mim o seu rosto? Até quando o Senhor vai esquecer a minha vida? Meus irmãos, a pergunta que podemos fazer diante destas palavras seria a seguinte: o meu até quando e o seu até quando? Com sinceridade diante do Senhor, a gente poderia indagar de Deus: até quando o Senhor ficará em silêncio diante da nossa desolação, diante da tristeza da nossa alma, diante da dor do nosso coração ferido? Até quando? Até quando, Senhor? Até quando o Senhor vai esconder de mim o seu rosto? Até quando o Senhor ficará em silêncio diante de nossa desolação? Até quando? Meus amados, uma rápida reflexão à luz deste salmo pode ser de grande valor no caminho da maturidade cristã e no caminho da dependência absoluta de Deus. Pois fica evidente neste Salmo 13 que a oração de Davi o levou a experimentar o deleite de Deus.
ele sai da desolação para o deleite. Ele sai da tristeza profunda para a alegria de Deus. Vamos analisar rapidamente a oração de Davi. Ele diz: atenta para mim, responde-me, Senhor. Atenta para mim, responde-me, Senhor. Davi, como já foi dito, volto a repetir, sente que foi abandonado e que suas orações não estão sendo ouvidas pelo seu Deus. É como se o céu fosse de chumbo. E o coração de Davi sentia que a sua oração não estava sendo ouvida por Deus. Daí o clamor em oração, diante da majestade divina, diante do Rei da glória. Atenta, Senhor, para mim. Olha para a minha pequenez. Olha para a minha insignificância. Senhor, por favor, responde-me. Senhor, por favor, responde-me. Senhor, meu Deus. Não havia outro Deus na vida de Davi. O seu Deus era o Deus único e verdadeiro. Está aí exatamente no verso de número 3. Atenta para mim. Senhor, responde-me. Senhor, Deus meu. E Davi continuou a sua oração, dizendo: Senhor, por favor, volta novamente teu rosto para mim. Pedindo em seguida, ilumina-me os olhos. Ilumina-me os olhos, a parte B do versículo 3. Ilumina-me os olhos. Abre os meus olhos. Segundo alguns comentaristas, nesta oração, quando Davi diz: ilumina-me os olhos, ele estava pedindo ao Senhor esclarecimento espiritual e força para vencer a perseguição e uma possível enfermidade, e ainda vencer o deboche dos inimigos. Ilumina, Senhor, os meus olhos. Atenta para mim. Responde-me. Escuta a minha oração. Tu és o meu Senhor, tu és o meu Deus. Senhor, por favor, responde-me. Quantas vezes você e eu já passamos por esta situação? E de repente o Senhor parece que não está ouvindo a nossa oração. E Davi diz: Senhor, por favor, abre os meus olhos, ilumina-me os olhos, a fim de que eu perceba o teu agir. Isto me faz lembrar Geazi, quando viu a cidade de Dotã completamente rodeada de inimigos, uma cidade sitiada. E ele entrou e disse: o que faremos? O que faremos? E o profeta disse: Senhor, eu te peço, abre os olhos, os olhos de Geazi, a fim de que ele perceba o agir de Deus. E quando aqueles olhos são abertos, ele percebe que havia muito mais do Senhor do que inimigo. Mais são os que estão conosco do que os que estão
com eles. Davi faz a mesma oração. Agora é o próprio Davi dizendo: Senhor, ilumina-me os olhos. Eu não quero vacilar diante dos adversários. Olhe para o verso 4, meu irmão. Para que não diga o meu inimigo: prevaleci contra ele. E não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Eu não quero vacilar diante de Deus. Eu não quero que o inimigo se regozije diante do meu vacilo. Esta deve ser a minha oração e a sua oração diariamente. Senhor, os inimigos são tantos. São debochados, são zombadores, porém, pela tua graça, pela tua misericórdia, eu quero permanecer firme, sem vacilar em nenhum momento. Louvado seja o Senhor. Segunda coisa, Davi ora dizendo: no tocante a mim, Senhor, confio na tua graça. No tocante a mim, já tomei uma decisão. Eu confio inteiramente na tua graça. Nada me afastará da presença de Deus, da graça de Deus. Escuta aqui, meu irmão. Por maior que seja a pressão, a angústia, o sofrimento, a desolação, a aliança com Deus permanece. Louvado seja Deus. E o Senhor não quebra a sua aliança. Ele não quebra a aliança firmada comigo. Ele não quebra a aliança firmada com você. Ele não quebrou a aliança firmada com Davi. Por esta razão, Davi vai diante do Senhor dizendo: no tocante a mim, eu continuo confiando na tua graça. Louvado seja Deus. Mesmo que eu morra pelas mãos de Saul, eu continuarei confiando na graça bendita do Senhor. Louvado seja Deus para sempre. Assim, meus queridos, o salmista confiou totalmente neste amor prometido e concentra sua atenção. Observe. Davi concentrou a sua atenção, não na qualidade da sua fé, mas no objeto dela e no seu resultado final. Não foi a sua fé, foi o objeto da fé, e o objeto da fé é Deus. O objeto da fé é Jesus. O objeto da fé é a graça de Deus. E o resultado final é a vitória completa para aquele que ama e serve ao seu Senhor. Louvado seja Deus para sempre. No resultado final, Davi mostra esse desfrutar do resultado final, da graça sendo derramada profusamente sobre a sua vida, sobre a sua alma, sobre todo o seu ser. Verso 5. Ele diz exatamente isto: no tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação, louvado seja Deus. Davi se regozijou no livramento que Deus deu a ele. Saul morreu de uma forma tão esquisita. O Senhor livrou o seu servo.
A salvação veio sobre ele, mas sobretudo Davi se alegrava na salvação eterna que o Senhor a ele deu. Eu e você nos alegramos perenemente na salvação que o Senhor já nos deu, sem merecê-la. A graça do Senhor alcançou a minha vida e alcançou a sua vida. O favor divino tem sido a base sobre a qual erguemos as nossas orações. É o favor de Deus, é a graça de Deus, é a misericórdia do Senhor. Exatamente sobre essa base do favor divino, nós erguemos as nossas orações diante de Deus. Davi estava apelando para esse bendito e imerecido favor do seu Senhor. A oração continua. E lá no final, no verso 6, é exatamente aí que ele diz: eu saí da desolação para o júbilo, para a alegria. E ele diz: cantarei ao Senhor, cantarei a Deus, louvarei a Deus, a despeito da perseguição, a despeito da enfermidade, a despeito dos inimigos, eu estarei diante do Senhor, exaltando o seu nome. Amém, meu irmão? Crente em Cristo, mesmo diante da maior dificuldade, consegue elevar o seu pensamento, consegue abrir a sua boca e exaltar a Deus, e louvar a Deus, e glorificar a Deus, mesmo diante de tantos e tantos e tantos problemas da vida. Cantarei ao Senhor. Mostra para nós a plena e total confiança em Deus. Confiança no Senhor. E a confiança em Deus demonstrada por Davi conduziu a vida do salmista ao cântico que exalta ao Senhor. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. A despeito de qualquer coisa, a despeito da longa ou da pequena vida, a despeito do problema, a despeito da enfermidade, a despeito da perseguição, não importa, eu continuarei louvando a Deus, porque o Senhor tem feito muito bem a minha alma, a minha vida, o Senhor me tem feito muito bem. Em sua súplica, o salmista encontra o porto seguro. O meu porto seguro não está nas coisas, ou não está nas coisas. O meu porto seguro não está nos homens. O meu porto seguro não está nas ideias. O meu porto seguro não está nos programas. O meu porto seguro está no Senhor. O porto seguro de Davi foi o Senhor. Ele me tem feito muito bem. Aleluia. A situação de Davi não mudou. Saul continuou perseguindo. A enfermidade talvez tenha continuado. Porém, o Senhor transformou o interior de Davi. Ele esquece o quando. Ele esquece a indagação, ele esquece a pergunta. Ele agora vai diante de Deus e exalta a Deus. Cantarei ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor tem feito muito bem a minha vida. O Senhor tem feito muito bem a minha alma. É assim que se comporta o crente. O crente não briga.
Crente é de paz. Crente confia no Senhor. Crente exalta Jesus. Crente exalta a Deus. Crente glorifica o nome bendito do Senhor. Davi esqueceu o problema, esqueceu Saul, a perseguição, a enfermidade, e ele olhou para Deus que abençoa e livra. Quem abençoa e livra é Deus. Meus amados, eu quero concluir dizendo a você nesta manhã. Aprendemos com Davi que em qualquer situação devemos apelar para Deus. Está doente? Apele para Deus. Está sofrido? Apele para Deus. Está machucado? Apele para Deus. A sua alma está doída? Apele para Deus. Você se sente perseguido no trabalho, seja onde for, apele para Deus, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque somente o Senhor acalma o coração. Amém, meu irmão? Somente Deus traz paz ao coração. Somente o Senhor traz paz à nossa mente. Louvado seja o Senhor. Atenta para mim. Responde-me. Senhor Deus meu, ilumina meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Meus irmãos, a nossa oração deve ser dirigida a Deus, em total confiança na graça de Deus. Olhe de novo para o verso 5. No tocante a mim, a parte que me cabe é confiar inteiramente na graça do Senhor. E quando confio na graça do Senhor, o meu coração se deleita na presença do Eterno. Meus amados, é sábio e bíblico continuar louvando a Deus pelos seus inumeráveis favores. E ele fecha os Salmos 13, no verso 6, dizendo: cantarei ao Senhor. Continue louvando a Deus, meu irmão. Está doendo? Louve a Deus. A cama está curta? Louve a Deus. A alma está doendo? Louve a Deus. A aflição aperta a sua vida? Continue louvando a Deus. Você se sente perseguido? Continue louvando a Deus. Continue exaltando a Deus. Cantarei ao Senhor a despeito de qualquer problema. Continuarei cantando ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amém, meu irmão? Esse é o remédio prescrito pela palavra de Deus. E este remédio é cura para a sua vida, é cura para a sua alma, é cura para a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém.